Estamos muito felizes de estar com vocês juntos, louvando o Senhor e também para compartilhar da sua palavra. E hoje eu quero falar com vocês, meus queridos irmãos, sobre um troço da Bíblia, um pedaço da Bíblia, uma passagem bíblica muito preciosa e é uma das minhas passagens favoritas do Novo Testamento. E é a história do paralítico de Betesda. Uma história bem fantástica que aconteceu no contexto que Jesus estava indo para uma das festas judaicas e ele passou pelo tanque de Betesda. E antes de compartilhar a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez e pedir a Deus sua proteção, sua bênção e que nós possamos cada dia refletir o que a sua palavra nos ensina e que possamos colocar todos esses ensinos em prática no nosso diário viver neste tempo tão difícil que nós estamos vivendo como igreja do Senhor ao redor do mundo. Pai Celestial, muito obrigado pela tua presença em nossas vidas, por teu poder em nós, crendo a promessa, Pai, que o dia que nós cremos recebimos o poder do Espírito Santo para ser testemunhas em qualquer lugar por onde nós estivéssemos, até os confins da terra. Hoje eu te peço que cuides a tua igreja ao redor do mundo, que cuides a tua igreja, Senhor, em lugares inacessíveis, o trabalho de nossos irmãos em lugares de risco e perigosos. Hoje te pedimos a tua proteção para eles e para nós que temos a oportunidade, a facilidade e a bênção de poder acompanhar nossos irmãos da Igreja Presbiteriana de Mojimirim através das redes sociais. Que tua mão poderosa nos guarde e que cada dia nós possamos sentir esse abraço teu nas pequenas coisas do dia a dia. Te peço nesta hora que nos ajudes a entender tua palavra e que ela possa, Senhor, como cada dia, ser um reflexo da tua glória em nós, em nosso diário viver. No nome de Jesus, amém. Se nós vamos no mercado ou em qualquer lugar que a gente caminha, todo mundo fala assim, estamos em momentos difíceis. E estamos mesmo, estamos passando momentos bem difíceis a nosso redor. E mesmo assim, escutamos ou vemos grupos falando assim, pare de sofrer. Não tem problema. Não, sofrimento não é para a igreja do Senhor. Mas, queridos, o sofrimento é parte também das nossas vidas. E nós não podemos estar assim, sem a visão e sem ficar surpresos diante dessa realidade que nós estamos vivendo hoje. O próprio apóstolo Paulo, ele escreveu para seu discípulo Timóteo. No primeiro século, ele escreveu assim para ele, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Então Paulo escreveu isso para Timóteo, mas essa palavra é para nós hoje também. Nós somos os discípulos contemporâneos da igreja hoje. E para nós também é essa palavra, sobrevirão tempos difíceis. E esse tempo que nós estamos vivendo hoje é o tempo que nos tocou viver e como igreja nós temos que ser corajosos e enfrentar as nossas realidades sem depressão e sem uma tristeza constante. Foi o tempo que Deus preparou para nós e o tempo em que nós temos que viver aquilo que temos pregado por tantos e tantos séculos. Tiago, no capítulo 1, versículos 2 e 3, fala assim, considerem motivo de grande alegria o fato dessas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da sua fé produz perseverança. E é aqui onde eu quero compartilhar
com vocês sobre essa história. O paralítico de Betesda, eu consegui pensar nesses dias e tirar três lições para a minha própria vida. E ontem, quando o pastor Vinícius me pediu para falar para vocês, para a igreja hoje, eu pensei assim, vou tirar meu caderninho e passar essas lições hoje para a nossa igreja. E quais são essas lições? A primeira dessas lições é que o significado de viver o tempo pela fé. Nós temos que compreender o significado de viver este tempo pela fé. E viver pela fé, para alguns, constitui uma utopia. Não é possível, é muito difícil. Viver quando nós perdemos o controle das nossas finanças, o controle da nossa própria vida, o controle da nossa própria, aquilo que nos proporciona segurança para hoje e para o futuro, chega uma hora que nossa fé também ela é movida. Nossa fé ela é movida. Pois homens e mulheres carnais, precisamos sentir que temos o controle e as garantias sobre o futuro. Não sei você, mas eu muitas vezes penso desse jeito. Quando eu perdo o controle e as garantias que me proporcionam um futuro melhor, muitas vezes os alicerces da minha própria vida, eles se movem. Mas, queridos, quando esses elementos onde está baseada a nossa segurança nos ameaçam, nossa reação tem que ser completamente diferente. Como é nossa reação quando nós perdemos essas seguranças? E quando nós perdemos essas seguranças, nós ficamos completamente perplexos e sozinhos. Nós ficamos completamente perplexos e sozinhos. E nessa história bíblica tinha aquele paralítico, num momento determinado da sua vida, alguém levou ele para o estanque. Ele não podia ir sozinho para ali. E alguém levou ele para o estanque e ele ficou no estanque por muito tempo. Não foram 40 dias, não foi uma quarentena que o paralítico ficou no estanque. A Bíblia fala que o paralítico passou muito tempo. E provavelmente nesse tempo ele viu cegos sendo curados. Por quê? Quando vocês leem a passagem de João capítulo 9, versículos de 1 ao 14, vocês conseguirão compreender que naquele lugar, naquele estanque, as águas se moviam quando um anjo eventualmente descia ao estanque e movia as águas. Quando o anjo descia e movia as águas, o primeiro doente que entrava, ele era curado da sua doença. Então, provavelmente, um cego que estava bem pertinho das águas, pelo sentido do ouvido, que ele ouvia melhor, quando a água se movia, ele conseguia pular e entrar. Assim mesmo qualquer outro doente que não fosse paralítico. Mas nosso personagem principal desta história, ele não conseguia entrar por ele sozinho dentro daquele estanque. E ele passou aí muitos anos. Se ele olhasse para a sua realidade, provavelmente ele perderia sua fé, porque diante dele estavam todas aquelas pessoas que juntamente passaram semanas juntos, mas seu problema agora estava completamente resolvido. Mas ele mantive sua fé mesmo em momentos difíceis. Então, nós como igreja temos que aprender que ainda estejamos neste momento difícil, nós precisamos manter a fé. E manter a fé no Senhor, não naquelas coisas que nós temos, não naquelas garantias que nós temos. Nós temos que manter a fé no Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. A segunda coisa que nós temos a segunda lição que eu quero passar para vocês hoje é que o significado de controlar a minha vida produz ansiedade. O significado que controlar minha vida produz ansiedade.
Quando nós queremos controlar todas as nossas decisões, todos os nossos planos, todas as nossas... a nossa vida, quando nós não conseguimos controlar mais, isso produz ansiedade. E nós podemos conseguir controlar as coisas por uma semana, por um mês. Já temos um mês de quarentena e a situação não melhorou. Mas essa é a nossa perspectiva hoje. Mas na história bíblica, também para muitos, não passou em 40 dias a situação. 40 dias esteve Noé com os animais, a família dentro da arca. E só parou de chover depois de 40 dias. Mas eles continuaram na arca por muito mais tempo. Moisés esteve no monte por 40 dias. Quando desceu, o povo de Israel estava completamente em pecado e toda aquela situação. E assim, outras situações bíblicas, Golias enfrentou, ele confrontava continuamente o exército de Israel por 40 dias. Os espias ficaram em Canaã por 40 dias. E a sentença sobre Nínive foi também por 40 dias. Então, as situações que vêm depois de momentos podem ser tiradas ou podem continuar. Na vida de nosso personagem, o paralítico, ela continuou por muito tempo, mais de 40 dias. A Bíblia fala que foram 38 anos que o paralítico esteve naquele estanque para ele ser curado. Quantos de vocês viram seus amigos com uma oração respondida assim? Quantos de vocês viram seus colegas de ministério alcançar e conquistar coisas, os seus vizinhos conquistar coisas mais rápido que vocês? Provavelmente qualquer um. Mas eu quero falar para vocês hoje, de todo o coração, nós teremos as respostas às nossas orações e nós teremos a resposta a esta situação que nós estamos vivendo hoje no momento que Deus determinar. Não adianta correr, adianta tomar precauções, adianta fazer estratégias, mas na hora certa Deus vai colocar sua mão e vai determinar o que vai ser melhor para nós como pessoas, para nós como igreja, para nós como país e para nós como mundo. Na hora certa, o Senhor vai agir. Deus não perdeu o controle. O mesmo Deus que controla e fez as leis para a atmosfera funcionar, é o Deus que cuida de você, é o Deus que cuida de mim, é o Deus que está cuidando hoje dessa situação ao redor do mundo. Comecemos a olhar o mundo e as circunstâncias biblicamente. Nós temos que ter uma cosmovisão bíblica. Nós temos que olhar as situações desde a perspectiva bíblica. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da tua família. Deus está cuidando de cada detalhe dentro do teu coração. Aproveitemos este tempo para trabalhar dentro de nosso coração. Gosto muito que depois de toda a experiência do Jó, ele falou assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Desculpem o português. Agora meus olhos te veem. Agora meus olhos te veem. Que alegria tão grande saber assim. Jó sabia do Deus maravilhoso que ele tinha. Mas depois de todas as suas perdas, ele falou assim: agora os meus olhos te veem. Então, a terceira lição é que nós devemos aprender a viver confiando nas promessas de Deus. Nas promessas de Deus. Confiemos nas promessas. Quando a ansiedade bater a porta do coração, quando você se senta sozinho, pense nas promessas que Deus colocou na Bíblia toda para nós. Essas promessas que nos falam: eu estou contigo todos os dias até o fim do mundo. Queridos, Deus está conosco. No Instituto Bíblico, quando eu vim fazer o Instituto Bíblico aqui em 2004,
eu tive uma matéria que se chamava A Vida Vitoriosa. E nessa matéria era para decorar o conceito, e eu nunca esqueci. E o conceito fala assim que a vida vitoriosa é uma vida de vitória, que se vive momento tras momento, sobre todo o pecado conhecido, sobre as circunstâncias e as provas e no serviço cristão. O que eu quero falar para você hoje com este conceito? Nós podemos ter vida vitoriosa porque nós podemos ter vitória, já temos vitória sobre o pecado, podemos ter vitória sobre as circunstâncias difíceis, podemos ter vitória sobre as provas, mas temos que ter um coração com uma cosmovisão bíblica. Olhar através da Bíblia. O que Deus quer tirar do Ronel neste processo? O que Deus quer fazer com o Vinícius, ou com a Gláucia, ou com a Patrícia, ou com qualquer um de nós em meio destes processos, em meio destes tempos? Temos que aprender a tirar lições dentro dos próprios processos que nós vivemos. Deus tem todo o poder e Ele não perdeu o controle. Jesus, que estava indo para Jerusalém para a festa judaica, quando ele passou pelo estanque, ele viu aquele homem ali do lado do tanque. E ele perguntou para o cego, para o paralítico. Ele falou para ele assim: você quer ser curado? Será que Jesus não sabia que ele queria ser curado? Será que o Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo não sabia que ele queria ser curado? Queria, sabia mesmo. Ele tinha todo o poder para saber. Às vezes, Deus quer escutar de nossos lábios as mais grandes confissões nos momentos que nós estamos vivendo. Ele queria escutar do próprio paralítico: eu quero. Quando o homem falou isso, Jesus falou assim: pega tua cama e anda, pega tua maca e anda. E o homem começou a andar. Depois de um tempo, eles se encontraram no templo. E quando Jesus chegou no templo, e o paralítico estava andando no templo, falou assim: olha, você já foi curado, não peques mais. Quando todo este tempo passar, nós temos que aprender, nós temos que viver essa importante lição. Como eu era antes e que Deus quer que eu seja agora. Nesse tempo Deus falou assim: não peques mais. Não peques mais. Então, para nós hoje, como nós vamos sair deste tempo de quarentena? Nós precisamos sair renovados espiritualmente. Nós precisamos sair diferentes. Nós precisamos sair com uma perspectiva diferente da vida, uma perspectiva diferente do nosso jeito de ver a igreja, uma perspectiva diferente de praticar a fé, uma perspectiva diferente. Queridos, em qualquer momento, o Senhor voltará e nós seremos arrebatados e nós iremos com o Senhor. Então, Deus quer trabalhar os nossos corações, os corações da sua igreja hoje, para que possamos ir e finalmente estar com o Cordeiro de Deus como uma igreja renovada e santa, com vestes limpas para se casar nas bodas do Cordeiro. Então, um grande abraço para vocês e meu desafio para vocês hoje é que nós possamos entender que não estamos sozinhos, que Deus está conosco e que isso possa tirar toda a ansiedade de nosso coração e que nós possamos pensar cada dia nas promessas de Deus para estar firmes diante das circunstâncias difíceis que nós estamos vivendo como igreja, como país e como mundo. Amém. Amém. Diante de tudo isso que o Rony falou, bênção. Posso fazer 2 comentários? Dois. Só já que tô aqui, se quiser também vir, deve comentar. Mas benção demais, viu, Rony? Benção demais. E nesse texto que você trouxe do paralítico, tem algo que me chama, e sempre me chama muita atenção, que eu gosto muito, né? E João, ele tem
proposta de, desde o começo, mostrar Jesus sendo Deus. Ele sempre vai mostrar isso ao longo de todo o Evangelho. Jesus é Deus, essa é a proposta. Só que eu acho muito legal porque ele fala e ele mostra através dos contextos, e principalmente o contexto do paralítico, que Jesus é Deus e ele é um Deus acessível às pessoas. E isso eu gosto muito. Porque a gente vai ver que em João 3, ele se encontra com Nicodemos. Era um cara da alta cúpula, era alguém conhecedor da palavra, era alguém, né, num nível elevado. Tanto que Nicodemos tem até vergonha, frente dos seus colegas ali deste nível, de se encontrar com Jesus de dia e se encontra com Jesus da noite. E Jesus o recebe à noite. Em João 4, nós temos Jesus se encontrando com uma mulher samaritana. Então nós temos um contraste entre judeus e samaritanos que viviam em guerra entre si, e mulher ainda. Como Jesus dá essa atenção especial para aquela mulher, né, mostrando como ela era importante. E então Jesus se encontra com um paralítico dentro da cidade, alguém desprezado dentro da própria sociedade dos judeus. E ele se encontra e ele atende aquela pessoa, ele cuida daquela pessoa. Então, quando nós vemos esse juntar desses personagens, que eu creio que João quer mostrar, é que Jesus, ele é alguém que as pessoas podem ir até ele. Amém. E podem colocar os seus pedidos, e podem falar o que eles querem, e podem ser transformados por Jesus. Amém. Então, eu acho muito legal. E algo que também ajuda o que você falou na perspectiva bíblica que nós devemos ter frente ao que a gente está passando, né, de como a gente pode olhar para a Bíblia, ver que ela é a palavra de Deus e nos ajudar a caminhar e tirar a nossa ansiedade do nosso coração e entender que Deus está com a gente, é o que Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo 3, 16, 17. Ele vai falar que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus a fim de direcionar o povo dele. Amém. E no versículo 17 ele diz assim, Deus usa o quê? A Bíblia, as Sagradas Escrituras, para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Amém. Então é o direcionamento do nosso Deus frente a essa perspectiva bíblica que nós devemos ter no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, da nossa vivência. Era isso, esses são os meus 2 comentários. Amém. Amém, Rony. É muito lindo, né, de ver a atitude de Jesus. Como eu falei no domingo, as pessoas que iam até Jesus e as pessoas que Jesus também ia até elas, a partir do momento que Jesus encontrava com essas pessoas, o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão, era tão imenso que essas pessoas não continuavam as mesmas. Amém. Sejam curas físicas, curas emocionais, espirituais, assim como Nicodemos, assim como a mulher samaritana, assim como o paralítico. São encontros que marcaram e transformaram totalmente a vida dessas pessoas, né? E eu vejo muito isso hoje nos nossos dias também, quando nós nos aproximamos desse amor, dessa graça, dessa presença irresistível, né? Que é a presença de Jesus sobre nós. Nós somos tocados, nós somos perdoados, sarados, restaurados, e nós, a partir desse encontro, nós saímos dali com sentido de vida diferente, com significado de vida diferente, né? Através dessa fé. Amém. Amém?